Então, como apresentamos no último vídeo, a perícope passa a ser o foco do estudo. Não é? Depois que você está compreendendo a história das coisas, você vai estudar o pequeno texto que chamamos de perícope. A grande questão passa a ser, então, como delimitar onde ela começa e onde ela termina. Como dissemos, esses textos eles foram unidos de acordo com a mente do autor. E quando você começa a identificá-las, você começa a pensar e perceber muito qual era realmente a mente do autor. Algumas dicas para que você possa delimitar e ver a marcação de mudança de perícope. Né? Se você vê essas marcações, você sabe que a perícope está mudando. Então você vê onde ela mudou em cima, vê onde ela mudou embaixo, você está aí delimitando a perícope. A primeira dica é a mudança de cenário. Quando nós temos uma mudança no texto que muda o cenário, nós normalmente aí temos uma mudança de perícope. E isso acontece muito na Bíblia. Eu quero te dar um exemplo, abra comigo, se você está com a sua Bíblia aí, que você deveria estar, Mateus capítulo 15, versículo 20, diz assim: essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Jesus estava falando sobre essa questão do que sai, o que contamina o homem é o que sai, não o que entra. E temos aí o versículo 20. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Olha o versículo 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Então, esse versículo 21 nos mostra uma marcação de mudança de cenário. Jesus estava num lugar e ele estava com seus discípulos falando dos fariseus e agora ele sai daquele lugar e vai para outro lugar. O que vai acontecer? Vai começar a história da mulher cananeia, daquela que Jesus disse, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Então, o que vai acontecer aqui a partir do versículo 21 não se relaciona diretamente com o que aconteceu até o versículo 20. Então, nós temos claramente aqui uma mudança de perícope. Uma terminou no versículo 20 e outra está começando no versículo 21. Outra forma importante de você aprender a delimitar a perícope, ou perceber uma mudança de perícope, é quando nós temos uma mudança no tempo, né? Quando nós temos um salto no tempo, quando uma data nova é colocada no texto. Isso é muito importante. Atos, capítulo 2, versículo 1, e é muito importante que você visualize essa parte. Atos, capítulo 2, versículo 1, diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Não sei se você percebe, mas existe uma marcação de tempo aqui, chegando o dia de Pentecoste. Isso separa o texto do que ele vai dizer agora do que ele tinha dito anteriormente, porque o texto anterior fala da ascensão de Jesus. Eu sei que nas nossas Bíblias isso está dividido, mas quando Lucas escreveu esse texto, não havia divisão de capítulos. Então, e nós vamos ver alguns exemplos aqui que a marcação de capítulos não necessariamente ajuda na delimitação da perícope. Então, Lucas está narrando a ressurreição de Jesus e o tempo que ele passou com os discípulos depois da ressurreição. Nós sabemos que Jesus morreu na Páscoa, e aqui está falando do dia de Pentecostes. Isso são 50 dias após a Páscoa, mas Jesus passou 40 dias. Então, Lucas está separando aí de 7 a 10 dias depois do que aconteceu no versículo imediatamente anterior, ou no texto imediatamente anterior. Jesus ressuscita, passa 40 dias com os discípulos, sobe aos céus. No dia de Pentecostes, ou seja, nós temos um salto aqui, no dia de Pentecostes. Por exemplo, muitas vezes os profetas eles dão datas, né, das suas profecias. Então, quando você está lendo a profecia numa data, de repente vem outra data, temos aí uma evidente mudança de perícope. Então, temos mudança de cenário, mudança no tempo, ou salto no tempo. Uma outra forma de perceber a mudança de perícope é quando o tipo de texto muda. Eventualmente ele está ou mudança de linguagem, ele está num texto prescritivo, dando normas, um sermão, a lei, e de repente o texto começa a narrar uma história, narrar um acontecimento. Quando você tem esse tipo de mudança, você tem uma mudança de perícope. Às vezes ele está numa narrativa de milagres e depois entra num texto de Jesus trazendo um sermão.
uma mudança de perícope. Isso acontece, por exemplo, em Mateus, no capítulo 5 a 7, nós temos o famoso Sermão da Montanha, onde não é narrado nenhum milagre, apenas o sermão de Jesus. As bem-aventuranças, questões relacionadas a divórcio, questões relacionadas a fazer a coisa como os hipócritas, uma série de ensinamentos maravilhosos que nós temos lá no Sermão da Montanha, mas quando chega no capítulo 8, ele começa a falar de uma série de milagres, né? Primeiro aparece o leproso que diz, se quiseres pode purificar-me, e Jesus diz, quero, seja curado, tal, e Jesus o toca, e por aí vai. E você tem no capítulo 8 e 9 de Mateus uma série de milagres descritos e não tem nenhum sermão muito descrito ali, né? Não tem nenhum sermão apresentado ali. Então você tem uma clara mudança de linguagem aí dentro do Evangelho de Mateus, por exemplo. Então, quando você tem esse tipo de mudança de linguagem, tipo de texto, que nós vamos ver no próximo módulo com mais detalhe o que significa essa mudança, esse tipo de texto, quando você tem essas nuances do texto, você tem aí também uma mudança de perícope. Então, vamos lá, nós temos a mudança de cenário, salto no tempo, mudança de linguagem, e a próxima dica é a mudança de personagens. Quando o texto está falando de determinado personagem e um determinado personagem some e aparece outro personagem no texto, nós temos uma evidente mudança de perícope aí. É importante perceber que o texto, especialmente as narrativas, elas têm personagens principais, personagens coadjuvantes. Então, quando some um personagem principal, você tem aí uma indicação de mudança de perícope. Olhe comigo o livro de Atos. O livro de Atos é bem interessante para essas nossas marcações de perícopes. No capítulo 4, a partir do versículo 32, diz assim: da multidão dos que creram, era uma a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Então, quem é o personagem central aqui? É a multidão, da multidão dos que creram. Com grande poder, os apóstolos, e aí mais um personagem, continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Todos eles quem? A multidão e os apóstolos. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Novamente, os personagens aqui, eles são os apóstolos e a multidão. Pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda. E o colocavam aos pés dos apóstolos. Então as pessoas da multidão vendiam as suas propriedades e traziam o dinheiro aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Agora preste atenção, no versículo 36. José, que até agora não estava no assunto, então evidentemente ele é um personagem novo, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Veja que apóstolos continua, mas no versículo 36 e 37 nós não temos a multidão. Então nós temos aqui uma pequena perícopezinha. Ele estava falando da multidão, da realidade da igreja, e depois ele passou a falar especificamente de Barnabé. Se você virar a página, no capítulo 5 começa da seguinte forma: um homem chamado Ananias, personagem novo, e agora Barnabé e multidão estão fora do assunto. Juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Veja que, além de Ananias, Safira e Pedro e os apóstolos, nós temos aqui também Satanás e o Espírito Santo como personagens aqui. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. O grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então, os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Moços aqui são personagens coadjuvantes.
Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. Então aqui nós vemos, por exemplo, Lucas juntando 3 perícopes, todas elas falam da mesma cena, de pessoas vendendo coisas e trazendo-as aos pés dos apóstolos para que se atendesse à necessidade das pessoas. Mas primeiro ele fala da realidade da igreja, da multidão da igreja, depois ele destaca Barnabé de forma especial, porque Barnabé daqui a pouco no livro de Lucas vai se tornar um personagem central, no livro de Atos, perdão, vai se tornar um personagem central, e depois ele fala desse Ananias, mostrando que essa igreja também tinha dificuldades e problemas. 3 atitudes iguais que levou Lucas a juntar as 3 perícopes, mas a mudança de personagem marcou 3 histórias diferentes dentro de um contexto geral. Então, a mudança de personagens é muito importante para que a gente perceba mudanças de perícopes. Então, vamos lá recapitular. Mudança de cenário, salto no tempo, mudança de linguagem e mudança de personagens. Outra dica importante é quando você tem uma mudança de destinatário. Muitos livros da Bíblia são endereçados, não é? A profecia a respeito da Babilônia, profecia para Tiro e Sidom, profecia para a Síria. Então, cada destinatário é diferente do outro. Então, o texto mandado para a Babilônia não é o mesmo texto mandado para a Síria. Você tem, por exemplo, no livro de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Cada uma delas tem um endereço diferente e cada uma delas vai ter um texto diferente. Então, cada uma das cartas às igrejas é uma perícope diferente. Então, quando muda o destinatário, você tem uma mudança aí na perícope. E por último, e obviamente muito importante, quando você tem uma mudança de assunto. Se o assunto muda, então a perícope mudou. A perícope ela tem a função de trazer um assunto. Se o assunto mudou, a perícope mudou. Tem um texto muito curioso, também aí em Atos, no capítulo 12, que eu acho muito interessante. O capítulo 12 começa com o martírio de Estevão. Herodes resolveu martirizar Estevão, só que isso agradou o povo de Jerusalém. Como Herodes queria conquistar os judeus a seu favor, ele decide que vai matar também Pedro, mas vai fazer isso de forma mais impressionante, martirizando Pedro no período da Páscoa. Então Pedro é preso. A igreja entra em intercessão por Pedro e um anjo do Senhor aparece na prisão e Pedro é livre. Depois disso, acontecem algumas coisas curiosas. Começa o versículo 19, dizendo assim: fazendo uma busca completa e não o encontrando, veja que aqui ainda está no assunto da perseguição a Pedro. Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois, veja um pequeno salto no tempo, Herodes foi da Judéia para Cesareia. Então nós temos um salto no tempo e no cenário, Judéia para Cesareia. E permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, personagem aqui coadjuvante, então agora os personagens são o povo de Tiro e Sidom, não mais Pedro, não mais a igreja, e Herodes, e esse Blasto aqui, um personagem coadjuvante. Homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se no seu trono e fez um discurso ao povo. O povo aqui é esse povo que são personagens aqui, o povo, a comitiva que veio de Tiro e Sidom. Eles começaram a gritar, é voz de Deus e não de homem, porque eles queriam conquistar, né, a paz aí com Herodes. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes. Então, a história aqui
desse encontro de Herodes com o pessoal de Tiro e Sidom termina dessa forma trágica. Agora, olha o versículo 24. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, também chamado Marcos. Veja que esses dois últimos versículos do capítulo 12 não tem nada a ver nem com a perseguição de Herodes às lideranças da igreja no início do capítulo 12, nem com o encontro entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom, que terminou na morte de Herodes. Lucas simplesmente mudou de assunto porque daqui a pouco ele vai começar a falar do avivamento ou da igreja de Antioquia e do início do ministério de Paulo e Barnabé. E por isso ele simplesmente mudou de assunto. Não tinha mais nada para falar da realidade ali na Judéia, mudou o assunto e agora ele vai falar de Antioquia e de Paulo e Barnabé. Então, quando nós temos aí uma mudança de assunto, nós temos uma evidente mudança na perícope. No próximo vídeo eu quero olhar com você um texto onde nós vamos fazer a separação dessas perícopes.